Teologia da libertação. Olha que coisa absurda. Quem liberta é Jesus Cristo. A teologia de Jesus Cristo é a morte para o pecado, é vencer o pecado. Tantas teorias, tantas ideologias acontecendo na própria igreja. A teologia da libertação é permissiva e ela com certeza também é homicida, que afasta as pessoas de Deus. Terrivelmente, as mentiras que oferecem aí a teologia da libertação. Padre, a teologia da libertação, resumindo ela numa única frase, ela é a infiltração marxista dentro da igreja para destruir a igreja de dentro para fora. E aí tem as coisas graves. Primeira coisa grave, ela tira o que é transcendente e passa para aquilo que é imanente. Ou seja, vou dar um exemplo, senhor. A teologia da libertação, a pregação deles é: Jesus não fez milagre, Jesus não multiplicou pão. Aquilo ali é o milagre da partilha. Ao dizer que Jesus não faz milagre, eu estou dizendo que Jesus não é Deus. Jesus multiplicou pão porque ele é Deus, do nada ele faz tudo. Não, Jesus não curou o leproso, Jesus inseriu o leproso na sociedade. Percebe? Não, Jesus não caminhou sobre as águas, é uma metáfora, é uma figura de linguagem, é um acréscimo na igreja primitiva. Então eles tiram tudo que é transcendente e passa para aquilo que é imanente. Talvez essa seja uma das coisas mais graves, a ponto que hoje nós temos teólogos dessa linha negando a ressurreição de Jesus. Se eu pego, por exemplo, o André Torres Queiruga, eu vou ter que dar o nome aqui da ANTA, que escreveu aqueles livros Repensar a Graça, Repensar a Fé, Repensar a Ressurreição, Repensar a Igreja. Que ele fala assim: se eu encontrar a ossada de Jesus, eu creio na ressurreição. Porque não é Cristo que ressuscitou, é a causa de Cristo que está ressuscitada. É a causa de Cristo que está viva no meio de nós. Olha a baita da heresia. 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz o quê? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós estamos nos nossos pecados. Aí só pega um outro por aí que usa uma barba igual o Karl Marx e fala assim, ó, ele é tão humano, tão humano, tão humano que só podia ser divino. Percebe? É rebaixar Jesus. Ou seja, esse é o primeiro perigo. Só tira o que é transcendente e passa para o que é imanente. A segunda coisa grave, a teologia de libertação transforma uma igreja numa ONG social preocupada com as árvores queimando na Amazônia e não com as almas indo queimar no fogo do inferno. Pessoas que preocupam muito mais com árvore, com biomas, do que com almas vivendo e morrendo no pecado. Ou seja, e a igreja deixa de ser um sacramento universal da salvação e vira uma ONG. E aqui é bom dizer, padre, que a igreja nunca precisou de ideologia marxista para fazer caridade. Nunca. Nenhum santo, Santa Dulce, Santa Teresa, São Camilo, que fizeram caridade, se rebelaram contra a igreja e contra a doutrina da igreja. Pelo contrário, porque eles viam Jesus no pobre, eles amavam o pobre, mas amavam também a igreja, porque o amor à igreja me leva a amar o pobre. Essa também é uma outra mentira. E a terceira coisa mais grave da teologia de libertação, padre, que eu sempre gosto de dizer, é porque para eles o pecado é só social. Não tem pecado moral. Não, o que vale é o amor. Tudo é permitido. Aí, nessa gravidade de negar o pecado, o Senhor anula a redenção de Jesus. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. E aí entra, por exemplo, dá um exemplo simples para o senhor. Eles negam a existência do demônio. Não, o demônio é uma forma de expressar o mal. É um jeito de dizer o mal. Mas 1 João 3,8, o que a Bíblia diz? Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se o diabo não existe, Jesus veio a esse mundo em vão. Porque ele veio destruir as obras do demônio. Resumindo, a teologia de libertação nega a própria redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o senhor encontra uma coisa mais grave. Há um teólogo esses dias famoso que diz assim, não, Jesus não é o único salvador. Jesus é só uma possibilidade de salvação. Olha a gravidade disso, padre. Uma heresia total. Uma heresia total. Jesus é o único salvador. Não, Jesus é só uma possibilidade de salvação. Então, assim, o Espírito Santo age no centro de macumba, age no terreiro, o Espírito Santo age lá no meio dos islãs. Se o Espírito Santo age nesses lugares, o que eu estou fazendo na igreja católica? O senhor entende? Eles querem negar toda a dignidade do evangelho. Então, assim, infelizmente, como diz o Papa Bento XVI, os inimigos da igreja estão dentro da igreja. Infiltrados dentro da igreja para destruir ela de dentro para fora. E aqui, padre, eles estão retomando as forças, está percebendo isso? Infelizmente. Né? Eu gosto de dizer que as múmias estão saindo das catacumbas. A verdade é essa. E aqui, padre, eu preciso dizer, para terminar o vídeo, uma coisa forte. O Papa Bento XVI dizia que a teologia da libertação ela é a pior heresia que já houve na história da igreja. Por que pior heresia? Porque toda heresia, padre, ela nega um dogma. O senhor pega uma pessoa que nega que Jesus é Deus, ela é ariana. É fácil o senhor entender. O senhor pega uma pessoa que nega, por exemplo, que Maria é a mãe de Deus, ela é do nestorianismo. É fácil. Agora, a teologia de libertação não. Ela nega todos os dogmas ao mesmo tempo e reinterpreta os dogmas da igreja a partir da luz marxista, da prática da libertação.
Ela é a pior heresia porque ela não é só uma heresia, ela é uma corrente herética que está dentro da própria igreja, que nega tudo que a igreja ensina e interpreta de uma nova forma, de uma nova hermenêutica, que é a frase que o Papa Bento XVI usou. Na verdade, são homens e mulheres que não têm fé, mas dizem sobre a fé e querem realmente minar a igreja de Jesus Cristo. Sim, e aí eu vou dizer uma coisa forte, padre, que o que mais me chama a atenção é o seguinte, eu falo isso sempre nas minhas pregações, todo comunista tem um capitalista no coração. O pessoal ligado a essa corrente fala o tempo inteiro de pobre, mas vive como rico. Vive, as palestras deles é 20, 30 mil reais. Vive em mansão. Só nunca vai ver ele no meio da rua levando comida para um pobre, mas tem o discurso dos pobres, mas vive como rico. Essa é a gravidade deles. Então, o senhor pega para o Brasil afora, 90% das obras de caridade da igreja não está ligado a ninguém da TL. 90% das casas dependentes químicas da igreja hoje, de alcoólatras, não está ligado a ninguém da TL. Por quê? O discurso é bonito, mas a prática tem um capitalista no coração. Essa que é a verdade da teologia de libertação. É o que estamos vendo no nosso país hoje. Lamentavelmente, uma diária em um hotel de 100 mil reais. Como que alguém que é do trabalhador tem coragem de fazer uma coisa dessa? Dizia minha avó, isso é de cortar o coração. É uma mentira tremenda e cuidado então com a teologia da libertação.